Olá, sejam bem-vindos a mais uma lição do curso Formação de Líderes Multiplicadores. Estamos no nosso 12º encontro e o tema é a liderança do PGM. Sejam muito bem-vindos. Ok, nós vamos para o caderno de atividades. Você vai pausar o vídeo daqui a pouquinho para responder o seguinte. Para você, quais são as características que uma pessoa precisa ter para ser um bom líder de PGM? Vou repetir. Para você, quais são as características que uma pessoa precisa ter para ser um bom líder de PGM? Pause o vídeo, responda e daqui a pouquinho nós voltaremos. Olá, eu tenho certeza que você já respondeu. Então vamos para a nossa lição. Jesus, o nosso maior exemplo de liderança. Sem dúvida nenhuma, irmãos, Jesus é o nosso maior líder, não só para nós, mas na história da humanidade. A mensagem de Jesus se transformou na maior religião do mundo. Apenas Jesus, o Messias, com seus 12, e foi multiplicando estas lideranças e estes líderes que foram sendo formados a partir da liderança de Jesus foram multiplicando outros líderes até chegar até nós aqui nos dias de hoje. O exemplo de Cristo. Deixemos-nos moldar pelo Senhor para que sejamos líderes como Ele, encorajadores e, ao mesmo tempo, servos. É isto mesmo. Nós deixamos Jesus nos moldar para que nós possamos ser parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus, líderes como Ele, e nós vamos ser encorajadores e, ao mesmo tempo, servos. O encorajador significa que nós vamos levar esse entusiasmo, esta alegria, esta paixão que nós temos por Cristo Jesus, por pregar o Evangelho através dos pequenos grupos multiplicadores, e nós, como servos, servindo ao Senhor, vamos formar outros líderes para encorajar outros líderes e assim sucessivamente. Esse é o projeto de Cristo em nós, sermos exemplo. O exemplo de Cristo está em Filipenses 2, de 5 a 8. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Jesus, nosso grande líder, Filho de Deus, foi capaz de se humilhar ao ponto de se deixar morrer por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você, mesmo sem nós o quê? Merecermos. Este foi o exemplo e o legado que Cristo nos dá. Eu preciso buscar ser semelhante a esta liderança, disposto a morrer as minhas vontades, morrer os meus desejos e a partir daí seguir a Jesus, ser fiel a Jesus e a mim, os meus liderados, aqueles que estão sendo discipulados por mim como líder, por você como líder, eles vão olhar para nós, vai olhar para você como líder e ver em você alguém que é semelhante a Jesus. E isso vai inspirá-lo a fazer o quê? A fazer o mesmo que você, que é o líder. A ser ou a buscar a ser semelhante a Jesus. Formação de líder passa por isso. Você busca na sua liderança maior, eu busco na minha liderança maior, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A imagem e semelhança de Cristo eu tenho que refletir como líder. E ao refletir como líder a imagem e semelhança de Cristo, aquele meu líder em treinamento vai buscar fazer o mesmo e assim sucessivamente. Características de um bom líder de PGM. Tema muito importante. Qual é a característica
de um bom líder de PGM? Bom, características. Primeiro, testemunho cristão. Um bom líder de PGM, quem olha para esse líder de PGM tem que ver Cristo nele. E um cristão o quê? Exemplar, não é qualquer cristão, aquele cristão meia boca, é um cristão exemplar. Cristão exemplar é aquele que dá exemplo. Qual exemplo? O exemplo de Cristo. Segundo, características de um líder de PGM, ele tem que ter a direção do Espírito Santo de Deus. Um líder de PGM eficaz, ele tem que ser inspirado pelo próprio Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não faz a sua própria vontade, mas faz a vontade de Deus. Terceiro, característica de um líder de PGM, consciência de missão. O líder do PGM precisa saber para onde está indo, qual é a sua missão, qual é o seu alvo, quais são as metas a atingir. Entende? Assim, ele não se frustra. Porque, na realidade, você está treinando um líder de PGM e este líder de PGM, apesar de se apaixonar pelo grupo, de se envolver nos laços fraternos com o grupo, que isso é importante, com a casa que abriu, com aqueles membros que estão participando desse PGM, ele tem que entender a sua missão. A sua missão de líder em treinamento é entender que brevemente este PGM vai multiplicar e mesmo ele tendo laços fraternos com aquele grupo que ele está, ele tem que estar preparado e entendendo a sua missão. A sua missão qual é? Permanecer no PGM? Não. A sua missão é multiplicar, é liderar um novo grupo de PGM que está surgindo a partir agora de sua liderança. Era um líder em treinamento, quando multiplica, este líder em treinamento passa a ser um líder que vai gerar outro líder, ou seja, ele vai para um novo lar, para um novo endereço, para uma nova casa, com o seu PGM, liderando aquele grupo e também liderando um líder em treinamento, formando líder, consciência da missão. Outra característica muito importante do líder de PGM é a vida devocional. Um líder de PGM tem que ter uma vida devocional perfeita em Cristo Jesus. Orar periodicamente, isso todo crente deve fazer. E estudar a palavra de Deus. Tem que estar afiado na palavra. Porque ali no PGM nós temos batalhas espirituais. E você, como líder de PGM, tem que estar preparado para as múltiplas batalhas espirituais que ali irão acontecer. São muitas batalhas. E você, ao estar preparado biblicamente, santificado, em comunhão com Deus através da oração, você com sua vida devocional em atividade, você vai conseguir ser usado por Deus como vaso de bênção, como líder abençoador, e toda aquela casa será abençoada através da tua autoridade e poder do Espírito Santo de Deus que habita em você, tá bom? Então a vida devocional do líder de PGM é fundamental. Por último, é a submissão. Submissão a quem? Às lideranças. Deus instituiu toda uma hierarquia, toda uma estrutura de lideranças na nossa igreja que chega até os PGMs. E não é possível um líder de PGM, um líder na igreja, ter sucesso e prosperidade se ele não entender a sua posição nessa hierarquia e a quem ele deve reportar, a quem ele deve até mesmo obedecer às instruções, respeitar, dialogar. Então, a submissão à liderança é uma das características fundamentais de um líder eficaz, de um líder que trabalha com excelência, de um líder que é servo do nosso Senhor, único Salvador, Jesus Cristo. Bom, vamos entender agora a estrutura dos PGMs. Ela é muito simples. Primeiro, nós precisamos olhar para o presidente da igreja. Quem é o nosso presidente da igreja? Pastor Carlos Elias. Então, ele é o pastor presidente da igreja e o líder dos PGMs. Abaixo do pastor presidente da igreja, vem o líder de rede. É um grupo de líderes, formadores de líderes. Abaixo do líder de rede, vem o coordenador. E abaixo do coordenador, vem o líder de PGM. E é importante lembrar que este líder de PGM não necessariamente será aquele que abriu a sua casa. Né?
um membro da igreja pode abrir a casa e não sentir ali uma vocação para ser líder do PGM. E nós, como líderes, vamos levar ali um líder de PGM para trabalhar lá, e depois que multiplicar, ele se torna coordenador, e no futuro, a rede crescendo muito, ele pode chegar até a líder de rede. Então, a estrutura é essa: pastor, líder de rede, coordenador, líder de PGM. O líder de PGM precisa sempre se comunicar, reportar ao pastor presidente? Não tem necessidade. O líder de PGM, ele vai resolver as questões locais ali. A maioria dos problemas que acontecem, ou das demandas, melhor falando, que acontecem no PGM, o líder de PGM pode resolver com oração, intercessão. Se houver necessidade, ele passa para o seu coordenador. E seu coordenador vai conseguir o quê? Resolver as questões que muitas vezes o líder de PGM não consegue. Se o coordenador não conseguir resolver, ele leva o líder de rede e aí, em última instância, nós levamos para o pastor presidente. Lembra de Jetro? Lembra de Moisés? Nós não vamos levar peso para o presidente da igreja se o líder de PGM pode resolver, ou se o coordenador pode resolver, ou se o líder de rede pode resolver. Essa é a estrutura dos PGMs e é muito importante nós respeitarmos esta estrutura, que isso traz paz e leveza para todo o processo. Atribuições de um líder de PGM. Bom, são algumas atribuições importantes. Primeiro, estabelecer alvos e metas. Quando você recebe a incumbência de ser um líder de PGM, você tem que ter o seu alvo. O que você quer atingir? Eu quero atingir a primeira multiplicação, ou a segunda multiplicação. Eu quero atingir a multiplicação. Como eu vou chegar a esta multiplicação? Você cria metas. Alvo é a multiplicação. Para chegar à multiplicação, você vai criar metas que dentro de todo o curso de lideranças de pequenos grupos, você está aprendendo como você vai atingir estas metas. Segunda atribuição de um líder de PGM: confiar sempre em si? Não. Confiar sempre em Deus. Não é simples liderar um PGM. Somente com a graça de Deus, com o favor de Deus, você vai conseguir resolver suas próprias questões e conseguir também resolver ou ajudar a resolver as questões do grupo. São muitas demandas que você irá receber. São muitos pedidos de oração. Às vezes você vai encontrar com tristezas, com sofrimento, com dores. Por isso você vai precisar confiar plenamente em Deus. E aí nós voltamos lá na liderança com relação a devocional. Para você conseguir estar bem e ser bênção neste PGM como líder, você precisa ter uma vida devocional muito bem ajustada. E aí sim você vai confiar sempre em Deus. Terceiro, todo líder de PGM, ele precisa esperar sempre o milagre de Deus. Sempre estar confiante em Deus. Você, como líder de PGM, não pode desacreditar na possibilidade do milagre de Deus. Nós estamos ali juntos, naquela casa, trabalhando, orando, buscando ao Senhor. Para quê? Para que nós oremos, clamemos ao Senhor, mas que nós estamos buscando também respostas para essas orações. Este é o sentido do PGM. E todos aqueles que entram, visitantes, crentes ou não crentes, membros do PGM ou não, eles estão aguardando com expectativa os milagres do Senhor que vão acontecer dentro do PGM. E nós temos inúmeros testemunhos de milagres e milagres que aconteceram nos PGMs que já existem em nossa igreja. Portanto, você, líder, tem que ter confiança no Senhor, que os milagres serão derramados nesta casa aonde você está liderando. Então, a primeira pessoa que tem que confiar e esperar milagres é você que é líder. A sua esperança em milagres, a sua fé que Deus está ouvindo e atendendo o clamor do PGM, obviamente, vai fazer com que os demais também confiem no Senhor e tenham esperança viva em Cristo Jesus, que os milagres estão sendo derramados no PGM. Quarto, as atribuições de um líder multiplicador é trabalhar em equipe. Nós temos falado sobre isso. O líder, ele não carrega tudo sozinho para si, porque ele não vai suportar. Ele delega, ele vê
aqueles com cada um com suas múltiplas capacidades. Um PGM, você vê pessoas com capacidades múltiplas diferentes. Ele delega a cada um, treina se for necessário, para que ele possa também trabalhar em equipe. Vamos lá. Atribuições continuando. Investir tempo, olha que importante. Atribuições dos líderes multiplicadores. Investir tempo com os membros. PGM é lugar de relacionamento. Sim, PGM é lugar de comunhão. PGM é lugar onde nós temos a possibilidade de conversarmos, ouvirmos um ao outro, perguntarmos, tirar dúvidas. É um ambiente fraternal, não é um ambiente fechado, monólogo, como eu estou fazendo aqui. Não é isso. É um lugar onde nós sentamos, de preferência, em círculo, um olhando para o outro, e ali o líder de PGM está atento às demandas de cada um, e ele depois, durante a semana, vai mandar um WhatsApp, vai telefonar ou até mesmo visitar aqueles que estão com demandas mais específicas. Então, investir tempo significa se relacionar profundamente como um discipulador, como um evangelista, como um missionário na vida daquele que está precisando. E aí sim, esse PGM vai se sentir acolhido por este líder. Invista tempo com os membros do PGM. Segundo, muito importante, valorizar os visitantes. A nossa igreja tem esse perfil de valorizar visitantes, receber bem. Imagina você entrando na casa de uma pessoa que você nunca foi, mas alguém está te levando nessa casa. E de repente o anfitrião, o dono daquela casa, não fala com você direito, não olha nos seus olhos, não pergunta seu nome, enfim, você vai se sentir bem? Claro que não, você não vai querer voltar nunca mais ali. Agora, quando alguém entra no nosso PGM, nós temos que recebê-lo ou recebê-la com alegria, com felicidade, com entusiasmo, com satisfação. Quem está entrando no PGM, o visitante, ele precisa ser acolhido, abraçado. Muitos destes visitantes do PGM estão com expectativas de milagre. Muitos destes visitantes que entram no PGM não tem ninguém para abraçar, não tem ninguém para conversar, não confia mais nas pessoas, não confia na igreja, está sem fé. E ali nesse ambiente de PGM que nós recebemos o visitante com amor, com carinho, com afeto, com atenção. E é este visitante que é o personagem principal ali. Nós temos que dar atenção ao que ele fala, às suas demandas de oração, e pegar o contato desta pessoa. Durante a semana nós precisamos enviar mensagem de amor, mensagem de paz, perguntar como está, nos interessarmos pela vida e as demandas deste visitante. Isso é fundamental, tá bom? Terceiro, identificar e desenvolver líderes. É o que nós estamos falando aqui, né? O líder eficaz de pequenos grupos multiplicadores, ele está o tempo todo atento a líderes em potencial para que ele possa trazer para si e treiná-los. Quarto, estar preparado para o encontro. Ora, no domingo sai o boletim da igreja. Ali no boletim está o quê? A lição do PGM da semana. Este líder de PGM tem a obrigação de participar do culto online ou presencial, que seja gravado por alguma dificuldade, mas ele tem que participar do culto e principalmente ouvir a mensagem pregada. Ouve a mensagem pregada, lê o boletim, se instrui na palavra, vai chegar no PGM o quê? Preparado para a lição, ok? Então, estar preparado para o encontro é fundamental. Ir atrás dos faltantes. Ah, irmãos, isso dá muito certo. Se alguém do PGM faltou, imediatamente você liga, você telefona. E você, como um bom líder, você já delegou alguns do grupo do PGM também para fazer o quê? Fazer o mesmo que você. E assim, além de você ligar para aquele que faltou, outros do grupo que você já treinou para serem também anfitriões do PGM, eles vão também criar laços de relacionamento, se preocupar e vai ter um relacionamento intencional, né, que se fala. E vai ligar imediatamente, entrar em contato para saber o que aconteceu com aquele que faltou o PGM. Finalmente, multiplicando a liderança. Multiplicando
a liderança? Bom, como é que eu vou multiplicar a minha liderança? Como é que você vai multiplicar a sua liderança? Primeiro, você precisa orar. Orar sempre, né? Principalmente, você vai orar e buscar orientação a Deus para que Deus te dê discernimento do Espírito para encontrar aqueles líderes que Deus já preparou, já selecionou. E você, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, vai conseguir enxergar aqueles que Deus já selecionou. Então, ore, busque orientação a Deus, é o primeiro passo. Segundo passo, veja cada um como um possível líder. Não desmereça ninguém, não desvalorize ninguém, nem pela roupa que veste, nem pela forma que tem um corte de cabelo, às vezes uma tatuagem, às vezes ele se porta ou fala diferente do seu estilo de viver. Não desmereça, muito pelo contrário, você precisa ver cada um que ali está como um futuro líder de PGM. Portanto, traga todos para si, dialogue com todos, se aproxime de todos e vá descobrindo o potencial de cada um, os dons e talentos, para que você possa, neste diálogo, nesta aproximação, neste relacionamento, você descobrir ali grandes líderes em potencial. Terceiro, não seja precipitado. Para você multiplicar a liderança, você não pode ser precipitado. Você não pode escolher alguém simplesmente porque você sentiu alguma coisa, alguma afinidade. Não é assim. Não é só por afinidade. É inspiração do Espírito Santo de Deus. Então não seja precipitado para levantar um líder e depois que você levantou um líder errado, como é que você vai deslevantar este líder? Se é que existe essa palavra, né? Tem como fazer isso? Vai criar uma celeuma, vai criar um problema muito grande para você e para todo o grupo. Então, não seja precipitado para levantar líderes em treinamento. Quarto, envie pessoas para o treinamento. Você, ali, com a sua percepção, com o Espírito Santo te ajudando, você conseguiu encontrar pessoas que têm potencial. Tem potencial, não estão preparados. Você vai selecionar essas pessoas e vai levar estas pessoas ao quê? Ao treinamento, ao discipulado de formação de líderes multiplicadores. Por último, prepare alguém para ser vice-líder, para ser seu vice-líder. Isso é fundamental. Você inicia o PGM e já começa a pensar e planejar quem será o seu vice-líder. E é este vice-líder que será o próximo líder de PGM quando multiplicar. Bom, o maior desafio do líder de PGM não é multiplicar. Vou repetir. Às vezes nós achamos que multiplicar é o mais difícil. O maior desafio do líder de PGM não é multiplicar o grupo, mas formar um novo líder. Pois só assim poderá experimentar a verdadeira liderança discipuladora. Formar líderes não é fácil, irmãos. Não é fácil. Multiplicar é fácil? Não, não é fácil. Mas formar um bom líder também eu também acho que é muito mais complexo do que multiplicar. Então, você pode ter uma capacidade muito grande de fazer o seu PGM crescer. Ótimo, parabéns, Deus te abençoou. Mas e daí? Que o seu vice-líder? Você treinou, encontrou e treinou alguém para ter a mesma habilidade, a mesma capacidade de integrar, de se relacionar, de cuidar, de dar atenção que você? Então, você precisa ter essa habilidade também de... essa capacidade de ser um bom discipulador. E agora, como se tornar um líder? Como é que você pode se tornar um líder? Primeiro, tem que ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser membro da igreja, né? Segundo, ser indicado para a liderança. Alguém tem que indicar aquele candidato a líder para fazer o curso de liderança de formação de líderes multiplicadores. Terceiro, ser vice-líder de um PGM. Para alguém se tornar líder de PGM, se faz necessário ele fazer parte, é o ideal, né? Fazer parte por um período de um PGM, conhecer como funciona o PGM, depois ele passa a ser um líder em treinamento, ou um vice-líder, para a partir daí ele ser treinado, e quando acontecer a multiplicação, este líder em treinamento se torna o quê? Um líder. Quarto, concluir o treinamento de liderança. Não adianta ter intenção de liderar,
Não adianta participar dos PGMs com a intenção de ser líder, mas iniciar o curso de liderança, que é este, e não conseguir completar o curso. Tem que ser determinado, tem que estar focado. Então você tem que iniciar esse curso de liderança e concluir todas as lições para que você possa se tornar um líder de PGM. Bom, você vai fazer aí uma síntese. Você vai comentar o que você entendeu desse 12º encontro, dessa 12ª aula. O maior desafio do líder de PGM não é multiplicar o grupo, mas formar um novo líder. Você vai pausar o vídeo antes da próxima lição e vai fazer esse comentário. Comente o que você entendeu desta frase. O maior desafio do líder de PGM não é multiplicar o grupo, mas sim formar um novo líder. Estamos concluindo a 12ª lição. Deus te abençoe e fiquem aí entusiasmados para a próxima lição. Um abraço.